Estamos aqui com a doutora Rafaela Jabur, cardiologista e médica do esporte, para a gente falar um pouquinho sobre corrida. Vamos falar de corrida. Obrigada, doutora, por receber a gente aqui. Quais são os benefícios da corrida? Inúmeros, né? Pode passar aqui o tempo todo. A gente pode falar só dos benefícios da corrida. Mas saúde, condicionamento físico, melhora de colesterol, melhora de pressão, diminui risco de doenças no futuro, bem-estar, não tem muita questão de depressão, paciente que tem outras doenças, assim, parte psicológica também muito bom. Então sempre tem vantagem. Para qualquer paciente, para qualquer pessoa, a gente consegue achar pelo menos umas 5 vantagens aí da corrida. Perfeito. E a pergunta que eu quero falar, que todo mundo quer saber: correr emagrece? Todo mundo que corre vai emagrecer? Emagrece desde que você mantenha a alimentação. Não adianta você correr 1 quilômetro por dia e comer fast food todos os dias, né? Mas com certeza ajuda. A corrida tem um gasto calórico muito bom, né? Sempre, claro, junto com outros hábitos de vida saudável. Se você corre 1 hora por dia, as outras 23 horas do dia, você faz tudo errado, você não vai emagrecer. Mas com certeza, aliado a outros hábitos saudáveis, a corrida ajuda sim a emagrecer. Mas quem já não quer emagrecer e quer correr também pode? Ela necessariamente vai emagrecer? Não, sempre tudo é muito ligado, principalmente na questão da alimentação. Eu quero correr, mas às vezes eu perco peso correndo e eu não quero, né? Dá para fazer uma dieta que você vai usar um pouco mais de proteína, que você vai fazer aquilo voltado para o seu exercício, né? Então, é sempre bom também ter o acompanhamento de nutricionista que entenda do exercício que você vai fazer. O pessoal da nutrição esportiva é muito ligado nisso, né? Então, eu não quero perder massa, não vai. Dá para fazer a alimentação voltada ao exercício que você faz, né? Até não é aquela receita de bolo, não vai te entregar uma dieta pronta. No dia que você corre, você vai fazer isso aqui. No dia que você faz um treino de força, uma musculação, vai ser um pouquinho diferente. Então dá pra, com certeza dá. Perfeito. E todo mundo pode correr ou tem alguma contraindicação? Se a gente for responder de uma maneira mais geral, todo mundo pode correr, tá? Né? O que é o ideal? Fazer uma avaliação cardiológica antes. Por quê? Tem poucas doenças, pouquíssimas cardiológicas que a gente fala assim, você não pode fazer um exercício em alta intensidade, né? No geral, a corrida é até um aliado nosso no tratamento de muitas doenças cardiológicas, né? Às vezes fala, mas eu tenho uma arritmia ou eu tenho uma hipertensão, não posso correr. Pelo contrário, você deve. Quando a gente fala em doenças cardíacas, tem um leque muito grande. Então você pode ter uma hipertensão leve, mas você pode ter uma arritmia potencialmente fatal. Então se a gente fala todo mundo pode correr, pode, desde que passe por uma avaliação antes. Porque muitas vezes a corrida, o exercício físico, faz parte até do tratamento dessas doenças cardíacas, diabetes, colesterol alto. Então, no geral, todo mundo pode, mas você tem que saber antes se você tem alguma contraindicação, né? Principalmente para pessoas acima de 35 anos, tem que ter uma avaliação cardiológica mais completa antes de começar e periodicamente. Então, se está pensando em começar a correr, procura um médico, faz a sua liberação. Sempre importante, e mesmo que não sinta nada, né? Porque infelizmente a gente vê, poxa, nunca sentiu nada, de repente acontece alguma coisa. Então muitas vezes não é o que a gente espera, mas muitas vezes a primeira coisa que você sente ali é uma morte súbita, ou às vezes uma parada cardíaca que consegue reverter ou não, mas a gente tem que saber para ter segurança no que está fazendo. Isso é legal que você trouxe, como você não tem sintoma nenhum, você já corre, você já teve a liberação médica, de quanto tempo eu preciso fazer um check-up? Se você não sente nada, o ideal é você fazer pelo menos uma vez por ano. Você repetir os seus exames, você ter o check-up, até porque não sente nada, e aí se tiver, tá começando a ficar hipertenso ou tá tendo alguma doença, a gente consegue pegar uma fase muito inicial e tratar, e não vai te impedir de correr. Como eu falei, muitas vezes a corrida faz parte do tratamento. E como que a frequência cardíaca é preocupante na corrida? A gente tem que monitorar isso durante o exercício? Isso é uma pergunta muito frequente, né? O pessoal costuma fazer muito aquele cálculo do 220 menos a idade. Poxa, tá passando muito, vou segurar. O máximo da frequência cardíaca, o valor do máximo da frequência cardíaca, pra gente na cardiologia, na medicina do esporte, não importa tanto. O que importa é, você tá chegando numa frequência cardíaca compatível com o nível de esforço que você está fazendo e se está dentro do esperado
vamos dizer, não pode estar tendo aquela frequência cardíaca em arritmia. Você pode estar batendo 200. Não necessariamente esse 200 você está tendo arritmia. Uma coisa que a gente chama de ritmo sinusal, que é o ritmo normal do coração. Então vai aumentar a frequência cardíaca, tem que aumentar. Na verdade, se a frequência cardíaca não aumenta, tem alguma coisa errada. Exatamente. A gente só tem que ver se está aumentando dentro do esperado e de uma forma regularzinha, ou se está tendo alguma arritmia, né? Mas a frequência cardíaca na corrida é o que define tudo, né? Até o pessoal treina com frequencímetro, tem aquelas zonas de frequência cardíaca e ali é o que vai definir tudo. O seu tipo de treinamento, se você está fazendo um treinamento porque você quer perder mais gordura ou porque você quer melhorar o seu condicionamento físico ou quer se preparar para uma maratona. Para cada objetivo que você tem na corrida, tem frequências cardíacas ideais para você trabalhar ali. Mas a frequência cardíaca máxima, que geralmente é uma preocupação, poxa, eu estava em 200, mas está em 200, está sentindo o quê? O cansaço normal da corrida? Ok, está batendo em 170, 180, está dentro do esperado para o esforço que você está fazendo. Eu não posso levantar dessa cadeira e até aí está batendo a 150. Aí a gente vê que tem alguma coisa errada. Mas geralmente, principalmente na corrida em alta intensidade, que você está chegando ali no seu limite, que você está com pace muito baixo, a ideia realmente é você estar com a frequência cardíaca mais alta. E tem essa necessidade da própria pessoa ir medindo isso? Ou não? Tendo uma liberação, você está com uma frequência alta e normal? É normal, né? Você pode, assim. Geralmente o pessoal já corre mesmo, um reloginho te mostrando ali a sua frequência. Não tem necessidade de você ficar o tempo todo aqui medindo a sua frequência. Claro, tô correndo, corri um pouquinho, não é o meu normal, fiquei mais cansada do que o habitual. Para e vamos ver o que está acontecendo antes de você voltar ou até aumentar a intensidade disso. E tem alguma continha, alguma coisa para poder fazer contar os batimentos mais fácil? Ou... A gente costuma fazer rodar, vamos dizer assim, né? A gente mede a frequência cardíaca, né? Então, se a gente colocar a mão aqui, a gente tem uma artéria que está pulsando, a gente consegue pegar esse pulso. Para a gente simplificar, a gente conta quantas vezes bateu em 15 segundos e multiplica por 4 para dar em 1 minuto. Quantas vezes a gente precisa correr por semana para ter um bom resultado? Tem alguma regrinha ou o que encaixar nessa rotina já vai fazer bem pro seu corpo? A gente sempre costuma dizer que o feito é melhor do que o perfeito. Então assim, poxa, o dia a dia saio muito cedo, volto tarde, não sei o que, eu consigo correr 2 vezes por semana. Beleza, consegue correr 2 vezes por semana? Tá excelente. Eu tenho pacientes que correm todos os dias, fazem ali, tem a planilha de corrida, é óbvio que eles não correm todos os dias, é o mesmo treino. E eu tenho pacientes que às vezes, poxa, eu só consigo correr no sábado porque eu não tô trabalhando. Beleza, né? Desde que eu corro sábado, meia horinha todo sábado, eu quero correr uma maratona. Você não vai, né? Então, desde que você ajuste o seu treino para o seu objetivo, não tem problema você correr 1 vez por semana ou você correr todos os dias. Sempre importante, uma coisa que eu costumo dizer muito, o pessoal da corrida não costuma gostar muito do treino de força. E o treino de força é importante, né? Eu vou ficar pesado. Não dá. Então, assim, é importante porque diminui o risco de lesão, te dá até uma potência muscular um pouco maior. Por exemplo, no começo da corrida ali, né? Vou fazer uma corrida de rua. No começo da corrida, que tem uma galera, você tem que se desvencilhar. Você precisa um pouquinho mais da potência muscular, ou tem um trajeto que tem uma subidinha. Você precisa de potência muscular. Então, assim, no treino de força, é muito importante para quem vai correr. E não é para, vou fazer um treino de força para ficar grande. Não vai. Você não tem nem a galera da corrida grandona. Mas tem que ter um treino de força para você ter uma estrutura muscular boa, evitar lesão, ou se tiver uma lesão, ter uma recuperação mais rápida, porque o músculo tá bom ali. Então isso é importante também. Então, poxa, eu tenho 1 hora por dia para treinar. Eu posso correr todo dia 1 hora? Pode, mas tenta colocar um treininho de força junto aí para te ajudar também. O nível de gordura no corpo influencia na corrida? A pessoa, às vezes, quando tá mais acima do peso, às vezes tem a falsa magra também, né? Então vamos dividir isso aí, né? Vamos botar primeiro a questão da pessoa que tá acima do peso. Tem mais gordura e tá acima do peso. Essa pessoa tem mais impacto nas articulações, né? Então, não é que ela não possa correr. Ela pode, é aquilo que eu falei. Fortalece a musculatura, porque o que segura a articulação é a musculatura, né? E vai correr. Claro, não vai correr muito no começo, vai começar um pouquinho mais devagar e vai progredindo, né? É sempre questão de progressão de carga. Eu nunca corri, será que eu consigo correr uma maratona no mês que vem? Não, isso tem que ser muito realista também, né? Então, vai começar aos poucos e aí vai ficando mais leve também e vai conseguir correr melhor. A pessoa perde peso, tá mais leve, vai correr melhor.
E tem a questão da falsa magra. A falsa magra é uma pessoa teoricamente leve, mas que não tem tanta massa muscular, né? A gente chama de... As pessoas não entendem muito bem quando a gente fala, mas é uma obesidade sarcopênica. O que é isso? A pessoa tem um percentual de gordura alto, mas não por ter tanta gordura. Você olha, a pessoa é magra, mas é porque ela não tem músculo. Quando a musculatura é baixa, seu percentual de gordura, que é uma relação. O nível... Exatamente, tá mais alto. Então, às vezes, essa pessoa que é a falsa magra, ela tem que ganhar também massa muscular para poder fazer. Não é uma pessoa que inicialmente vai ter problemas na corrida em termos de estar muito pesada e ter um impacto, mas é uma pessoa que tem que ganhar massa muscular e perder gordura. E a corrida também vai te ajudar nisso. Você falou em certo momento sobre os níveis de frequência cardíaca e o seu objetivo. Explica melhor pra gente isso. A gente vê, principalmente quem corre com frequencímetro, tem muito aquela questão das zonas de treinamento. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 e zona 5, que são divididas em frequência cardíaca. Dependendo do seu objetivo, a sua variação da frequência cardíaca aí muda um pouquinho. Então, por exemplo, quero correr para emagrecer. Beleza. Você tem uma faixa de frequência cardíaca que o seu organismo está queimando mais gordura durante o exercício, né? A faixa que você está ali no aeróbico e você está queimando mais gordura. Como é que a gente vê isso? Tem um exame chamado ergospirometria, né, que é conhecido também como teste cardiopulmonar do esforço, né? É um teste. O paciente vai estar correndo numa esteira, monitorado, vai estar com uma máscara e a gente consegue ver ali, dependendo do que o aparelho está mostrando para a gente, do que você está consumindo de oxigênio e liberando de gás carbônico, a gente consegue ver aonde você está queimando mais gordura. Então, a sua faixa de frequência cardíaca é uma, a minha é outra, de quem está assistindo é outra. Cada um tem a sua zona de frequência cardíaca para uma maior queima de gordura durante o treino. Em relação às zonas, a gente sempre fala assim, para ganhar mais condicionamento físico, para melhorar o seu aeróbico, o ideal é você correndo ali em zona 3, né? Então tem a faixa de frequência cardíaca da zona 3, geralmente os frequencímetros, esses todos conhecidos, eles te dão ali, né? Mas isso é uma forma muito genérica. Então, ele pode dar o meu e o seu igual, e quando a gente faz a ergospirometria, a gente mede especificamente para cada pessoa ali e vê que é totalmente diferente e consegue ajustar isso. Então, por exemplo, estou correndo, mas meu frequencímetro está dando que eu estou o tempo todo aqui em zona 5. Não deve ser. Ou você está correndo errado, ou as suas zonas de frequência cardíaca estão erradas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um paciente que ele corria a meia maratona e ele estava se preparando para correr uma maratona. Aí chegava aqui, doutora, chego no quilômetro 30, 32, eu estou quebrado. Então, 32 não consigo passar. Quando a gente foi ver, era apenas uma questão de ajuste. A gente fez o experimento dele e a gente viu que era uma questão de ajuste. Ele estava mantendo a frequência cardíaca dele, que ele fazia meia maratona, tentando jogar isso para maratona. E aí não dá, né? Então a gente sempre diz no exercício, no aeróbico, na corrida, que tempo e intensidade, eles vão assim, né? Então, se você vai fazer uma corrida curta, um Bolt, 200 metros rasos, cara, ele vai jogar a intensidade lá pra cima e vai fazer. Agora, fala pra ele correr uma maratona com esse pace dele, ele não vai correr. Então, às vezes, a gente tem que diminuir um pouquinho pra poder ficar mais tempo. Então, tem essa questão do ajuste também. Entendi. Perfeito. Se você puder dar uma dica pra quem quer começar a correr, qual você deve? Comece. Faça uma avaliação médica antes, isso é muito importante, mesmo que você não sinta nada. Eu não sinto nada, não tem nenhum caso na minha família. Desculpa, mas você pode ser o primeiro. Então, assim, é importante que tenha uma avaliação. A gente sabe que, assim, a corrida é um exercício muito democrático, que infelizmente, no Brasil, nem todo mundo consegue ter acesso. Mas se você pode, poxa, eu quero correr, eu quero ter saúde, eu quero melhorar minha performance, seja qual for o seu objetivo com a corrida. Faça uma consulta antes, vamos fazer direitinho, a gente analisa isso aí. Ver se tem. Primeira coisa é sempre excluir que tenha alguma doença, né? Então, assim, vamos excluir que você não tenha nada que você não saiba, né? E lembrando que, mas aí vai achar alguma coisa e não vou poder correr. Não, na verdade a gente vai controlar. Se tiver, tem uma alteraçãozinha aqui, vamos ajustar isso não vai te impedir de correr. Pelo contrário, como a gente conversou, a corrida vai fazer parte desse tratamento. Então,
primeira coisa é essa, ver se tem alguma coisa que precisa ser tratada ou que momentaneamente te impeça de correr ou te impeça de correr em altas intensidades, porque tem isso também. E a segunda coisa é fazer exame, avaliar qual a melhor frequência cardíaca para você, qual o seu objetivo com a corrida. Melhor ainda se você tiver um profissional de educação física. Eu não posso, você pode me prescrever uma planilha de corrida? Não. Né? A gente tem o profissional para fazer isso. Né? O que eu posso te dizer é, olha, eu consigo ver aqui, nessa zona de frequência cardíaca, você está queimando mais gordura. Nessa zona de frequência cardíaca, você melhora o seu condicionamento aeróbico. Leva isso para quem for fazer sua planilha, para quem for da sua equipe de corrida, porque vai ajustar o seu treino em cima disso. Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês.